Então, Paul Hillier diz isso brincando com o fato de que, segundo ele, alguém precisa colocar a humanidade no colo e dizer: crianças, extraterrestres existem. Por quê? Porque todos os governos sabem disso. E Paul Hillier diz: todos os governos sabem. O próprio Paul Hillier diz que só nos Estados Unidos tem 4 áreas separadas, porque 4 espécies chegaram até aqui à Terra, não conseguiram voltar e ficaram vivendo nessas áreas que o governo norte-americano separou, o governo estadunidense ofertou para eles. Desde a primeira vez que você veio para cá, a gente teve uma explosão. Uma avalanche de aparições. De fenômenos de todos os tipos acontecendo, né? Dos fakes aos inexplicáveis. Por exemplo, essa semana mesmo teve lá um fenômeno em Las Vegas. Então a câmera de segurança dos policiais pegaram luzes, teve relato e tal, não sei o quê. A NASA fez uma conferência de várias horas, digamos, entre aspas, regulamentando, né, os depoimentos de contatos alienígenas. Tivemos aí ex-militares do Pentágono vindo na imprensa, né, abertamente, ex-políticos de alta patente americanos revelando explicitamente: temos naves aqui conosco, aqui nos Estados Unidos, temos seres, temos tudo, não sei o que, blá, blá, blá. Assim, né, teve OVNIs abatidos também. Então, assim, desde que você apareceu aqui no programa 8, meio que esse tema explodiu, né? Assim, na grande mídia, né? Na grande mídia está acontecendo isso o tempo todo. Não só nos podcasts de porão, que nem esse. Exato. A que você atribui este momento planetário que estamos vivendo agora? Eu pretendia lançar uma ficção sobre esses fatos que já estão acontecendo. O quê? A turma que vive nesse universo vizinho, os seres extrafísicos, já estão invadindo, literalmente, esse nosso universo. As mitologias falam disso, mas isso é um outro assunto. Como também os seres extraterrestres desse universo estão chegando. E nós lançamos o livro como sendo ficção, mas, na verdade, tudo que a gente ali descreve, tem mais uns 4 ou 5 dessa série, mostram exatamente, ou mostrariam esse tipo de situação. O quê? Que envolve os governos da Terra, o que já se sabe há muito tempo. Mas qual o problema? Vou usar aqui uma explicação que eu costumo dar para tentar mostrar o quanto nós somos crianças em relação a muitos assuntos. Paul Hillier foi ministro da Defesa do Canadá durante 21 anos. E assim que ele deixou esse cargo, ele disse na ONU, isso ele vem dizendo desde os anos 2006, que do jeito que um pai e uma mãe pega o seu filhinho de 5, 6, 7 anos, põe no colo e diz: meu filho, minha filha, eu tenho uma notícia muito séria para lhe dizer. O que é, papai? Olha, Papai Noel não existe, a fada do dente não existe. Você tem que aprender a conviver com isso, né? Então, Paul Hillier diz isso brincando com o fato de que, segundo ele, alguém precisa colocar a humanidade no colo e dizer: crianças, extraterrestres existem. Por quê? Porque todos os governos sabem disso. E Paul Hillier diz: todos os governos sabem. O próprio Paul Hillier diz que só nos Estados Unidos tem 4 áreas separadas, porque 4 espécies chegaram até aqui à Terra, não conseguiram voltar e ficaram vivendo nessas áreas que o governo norte-americano separou, o governo estadunidense ofertou para eles. Então, assim, uma reserva ecológica, sim, digamos assim. E desde o ano 2002, ali, perto de 200 e poucos ex-oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos, todos eles, em conferência coletiva, disseram claramente tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, e eles contaram. Então, assim, vem um processo de disclosure, ou seja, de revelação gradual e progressiva, que está dizendo o quê? Que, efetivamente, há um problema muito sério lá atrás, na ancestralidade humana, ou seja, os extraterrestres e extrafísicos já estavam aqui desde aquele tempo e simplesmente agora estão se fazendo presentes novamente, só que eles não sabem por quê.
na hora em que esse ex-agente aí do Pentágono disse, olha, nós temos naves, nós temos corpos de seres extraterrestres. Os governos, na hora em que a NASA usou de uma estratégia feia, ainda que aos nossos olhos pareça bonita, que é aquilo que você se referiu, no dia 28 de maio, a NASA apresentou os 16 cientistas que ela contratou. Há um ano atrás, quando o governo norte-americano criou uma nova lei pressionado pelo Congresso, dizendo que a NASA não podia mais destruir fotografias da Lua e de Marte, porque ela estava destruindo. Aí não pode mais, porque qualquer foto tirada, automaticamente o computador da NASA registra e fica lá o registro de que uma foto foi tirada. Aí a NASA não podia mais rasgar, aí a NASA começou a apresentar fotos borradas. Olhem bem como é ridícula a questão. Aí as fotos borradas, aí o Congresso também não pode borrar. Como agora a NASA não pode mais destruir foto, nem borrar foto, ela não sabe o que fazer. Aí o que é que ela fez? Criou uma comissão de notáveis para ganhar tempo, para fazer com que essas 16 figuras, que são honestas, que começaram do zero a pesquisar os casos de a turma batendo o OVNI aí direto, não foram só aqueles 3 daquele fim de semana. Ao longo dos últimos 5 anos, mais de 200, que se sabe, foram batidos. Então, esses 16 agora que apareceram em 28 de maio, disseram que nós estamos estudando há um ano o assunto, de fato é sério, não é humano, mas precisamos de mais provas. Com isso, a NASA vai ganhando tempo e vai fazer com que essa comissão, daqui a algum tempo, seja ela que diga, ei, pessoal, a vida extraterrestre existe. Para ver se a NASA, se livra dos crimes que ela cometeu, escondendo, junto com a FBI, junto com a NSA e com, infelizmente, o apoio de todos os governos do mundo, tipo do Brasil, que no caso lá de Varginha, mandou, entre aspas, entregou os corpos e os elementos problemáticos do que lá aconteceram ao governo dos Estados Unidos. Tem foto de avião levando caixões com corpos a partir de uma base em São Paulo, mas primeiro o Exército levou para lá, de Minas Gerais para São Paulo. Então, assim, há um complô, entre aspas, não um complô feio, mas é criminoso, porque esconde a verdade dos humanos, entre todos os governos do mundo, capitaneado por interesse dos Estados Unidos. E a sua pergunta é, o que é isso? É exatamente o modo como eles encontraram de dizer ao mundo, ei, de fato a gente não consegue explicar, de fato isso é real, de fato isso não é humano. Aí, o que mais eles precisam dizer para que a humanidade entenda que nós precisamos aprender a fazer a leitura dos fatos e não ficar esperando que ninguém nos diga o que é verdade ou deixa de ser. Cada um de nós tem que ter, entre aspas, senso crítico e luz própria, para certa ou erradamente ter as suas próprias opiniões e fazer a leitura dos fatos. Mas qual o problema? Se vocês me permitem mais uma reflexão. Todos nós estamos sendo condicionados há milênios por uma perspectiva religiosa, a não usarmos os nossos potenciais e esperar que padres, pastores, médiuns, extraterrestres, iluminados nos digam o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer, o que é a verdade e o que não é, e com isso a gente transferiu para essas figuras responsabilidades que nos são próprias. Então, mesmo que a um palmo do nosso nariz esteja aparecendo todas essas esquisitices, a gente fica esperando que alguém numa TV importante diga, ei, crianças humanas, realmente existe a vida extraterrestre. Só quando um porta-voz... Mas nós não precisamos de porta-voz oficial para perceber isso. Mas é isso que a NASA, o governo dos Estados Unidos e o sistema que funciona no establishment da mídia mundial montaram. Eles estão ganhando mais tempo porque eles não sabem o que dizer. Eles sabem retratar os fatos, colecionam os fatos, classificam os fatos, mas eles não compreendem o porquê disso está acontecendo, qual o significado disso, nem os extraterrestres que eles entrevistam conseguem explicar para eles o porquê, o que é que está por trás. Ninguém sabe.
em tese, se o que eu produzo nesses livros a pedido desses seres é exatamente a explicação para tudo isso. É a reintegração da Terra à convivência com o circuito cósmico, extraterrestre e extrafísico, e isso tudo que está acontecendo é porque está todo mundo vindo para cá.